Teoria geral da contabilidade, certo? Gente, a teoria da contabilidade, ela é considerada a base para o profissional da contabilidade. Acreditam alguns professores da contabilidade que a contabilidade básica, ela é a mais importante. Para mim, a mais importante é essa, que é o início da contabilidade, onde tudo começou, para vocês melhor entender. Ela estava programada para ser a primeira para explicar para vocês. Mas como a gente começou a falar em termos técnicos, lá na apresentação que eu fiz para vocês da profissão, aí eu achei melhor entrar por contabilidade básica. Mas essa daqui, a teoria, ela é muito importante para a existência de toda a contabilidade, entendeu? Eu não sei se vocês sentem que às vezes eu me emociono, mas é porque é o amor que eu tenho pelo estudo da contabilidade. Então, quando eu estou ensinando o início, onde tudo começou, e a contabilidade básica, eu realmente fico lisonjeada, porque para mim é um prazer estar aqui, passando pouco do que eu sei para vocês. Isso é um prazer, sabia, gente? Porque não é todo mundo que tem esse privilégio. Às vezes até gostaria, mas eu tive alguns bons privilégios a partir da contabilidade, porque a pedagogia não era minha área, mas eu ensinava. Só que eu busquei a pedagogia para me ajudar na minha área, entendeu? Então, eu gosto muito de respeitar cada área. Eu gosto de colocar cada profissional em seu quadrado. Eu nunca vou dizer para vocês que o administrador ele é mais importante do que um contador na empresa, que um contador é mais importante que um administrador e vice-versa, que um advogado, que um... Eu nunca vou chegar para vocês e falar isso, porque todo profissional tem o seu lugar no mercado. Só depende dele, da responsabilidade, do comprometimento, né? Os princípios colocados à frente da sua atuação. Isso é que fala o que é o profissional. Às vezes a gente ouve falar, uma vez eu estava conversando com uma amiga minha, e ela é muito bem conceituada, e ela é economista. E as pessoas falam que o ramo da economia, ela é o... Muita gente fala, né, que a economia está saturada, que a economia... Gente, não tem profissão saturada. Tem maus profissionais. Não tem profissão saturada. Porque o bom profissional, ele busca se aperfeiçoar e ele vai ter mercado, ele vai ter espaço no mercado. Então, não existe profissão saturada, existe maus profissionais que busca um ditado, uma frase para se esconder. Isso sim, isso eu acredito, mas eu acredito que tem maus profissionais. Profissão saturada, não. Então, Na vamos lá? verdade é porque a senhora ama o que faz, né? Esse que é a diferença. Exatamente. Exatamente. Travou? Aqui está. Thaís? Oi. Não estou conseguindo passar. Tente compartilhar de novo. Aí eu vou aqui em share, né?
Tá tudo bem, né? Vocês estão vendo, né? Tá, vamos lá. Gente, o nosso inventário da teoria da contabilidade não tem jeito. Nós temos que realmente, vocês podem dizer, professora, a gente vai estudar na teoria da contabilidade lá, a Idade da Pedra. Não sei. Gente, é MEC, é diretriz do curso, é conteúdo determinado pelo MEC, onde todas as faculdades, não só a IDAAN, têm que atender, tá? Então, existe sim a necessidade da gente conhecer de onde surgiu a contabilidade. Existe essa necessidade. Existe a curiosidade de saber como que os primórdios faziam para fazer a contagem do seu patrimônio. Como vocês acham que acontecia? Então, lá atrás, a contabilidade já existia inconscientemente para eu não vou dizer os empresários, eu vou dizer os donos dos bens, que era assim conhecido, os donos dos bens. Quem eram os donos dos bens da época, gente? Eram os fazendeiros, né? Eram os únicos que tinham alguma coisa, eram os políticos, que também eram fazendeiros. E aí, esses pequenos fazendeiros, que não eram fazendeiros, eles eram donos de terra, porque os fazendeiros, eles vieram depois das técnicas da agricultura, né? Na Idade da Pedra, eram somente os donos da terra. E naquela época, eles já tinham o seu patrimônio. O que era o patrimônio daquela época, gente? Da Idade da Pedra? Eram as terras, eram os animais, eram as ferramentas, eram os escravos, para alguns países, né? No caso, digamos, não era escravo, era os subordinados, digamos assim, né? Porque existiam os donos da terra e os subordinados. Então, como que vocês acham que era realizado a contagem do patrimônio? Porque era a contagem do patrimônio, né? Ele queria saber quantas ovelhas ele tinha, quantas cabeças de animal ele tinha, quanto que ele tinha de ferramenta, quanto que ele tinha de terra. Era só isso, que era o, o patrimônio deles. Então, depois dessa época da anti-contabilidade, eles faziam uma contagem diferente. Então, nós temos aqui, ó, a doutrina pode oferecer suporte e fundamento para a prática profissional do contador, pois sem ela, o contador pode correr o risco de não ter uma percepção clara de sua função e de sua profissão. Explicação. Como que eu vou explicar isso para vocês? Existiu, gente, conforme a necessidade, lá naquela época, as escolas doutrinadoras, as primeiras escolas onde eles puderam oferecer a doutrina contábil, através daquela época se chamava escola de controle, ou escola contista, ou contista, controladora, que foram as primeiras palavras para se ter o controle do que eles tinham, que na época não era controle financeiro, não era controle de patrimônio, era controle de informação, só para saber o que eles tinham, né? Isso, e a partir dessa necessidade, começou a aparecer as escolas contistas. As escolas contistas eram o quê hoje? As faculdades que ensinavam contabilidade, eram as escolas que ensinavam contabilidade.
Mas a contabilidade, ela não começou como ela é hoje. Ela começou como? Antes, as escolas, elas eram só voltadas para auditoria, onde era feita a contagem, onde era mencionado, que não era identificado, né? Era mencionado roubo, era mencionado falta de cuidado dos funcionários, né? Dos empregados que deixavam as ovelhas fugirem, que deixavam as ovelhas morrerem, que deixavam as ovelhas roubarem, que eles matavam para comer, escondido. E isso era a contabilidade era voltada para a auditoria, para fazer só essa, digamos que hoje em dia, digamos que uma identificação dos fatos, dos erros, né? Depois foram aparecendo a evolução do pensamento contábil. Eles foram se aprimorando conforme a sua necessidade. Os povos da época foram se aprimorando com relação ao pensamento contábil. Nesse caso, a história da contabilidade ia sendo compreendida em 4 períodos. Foram divididas em 4 períodos, que eram na contabilidade antiga ou empírica, para vocês verem o quanto é antiga a contabilidade, é uma das, se não a mais antiga, profissão mais antiga, entendeu? 800 anos até 1202 da era cristã, para vocês verem o quanto a contabilidade é antiga. Há 800 anos antes de Cristo, na cidade antiga da Mesopotâmia, chamada Uruk, hoje conhecida como Iraque. Então, gente, vocês me perguntam, professora, pelo amor de Deus, passem isso. Concordo plenamente. Tem que passar mesmo. Aí nós chegamos aqui, ó, na escola contista. A primeira escola com o pensamento contábil. Isso aqui é o quê, gente? A evolução do pensamento contábil, né? Olha onde eles chegaram. Naquela época era muita coisa. Uma escola para ensinar contabilidade. E foi a percussora na apuração de saldo nas contas. O que é saldo nas contas? Hoje é o lucro. Antes era o saldo nas contas, que hoje é o lucro. Com tantas inovações, foi ela quem criou a conta capital. O que é capital, gente? É quanto a empresa tem, né? Para investir, né? Para reinvestir, para usufruir do crescimento da empresa, enfim. Mas olha como essa conta capital ela é antiga e até hoje utilizada. Devido a uma grande demanda de empresas, e então para definir melhor quanto a mesma precisava pagar a cada um dos sócios. Viu aí como já existia a divisão de capital para cada um dos sócios? O famoso prolabore. Já ouviram falar disso? Prolabore? Prolabore é uma palavra também bastante antiga, que é a participação dos lucros, a divisão dos lucros entre os sócios, que é É o aquele... famoso PL, né? Como? É o famoso PL. Não, PL é o patrimônio líquido. Patrimônio líquido é outra coisa. É o patrimônio tirado da empresa depois de ter pago todas as despesas e obrigações. Aqui ainda é a divisão dos lucros com os sócios. Lembra que eu falei do salário dos sócios, dos sócios da empresa, do dono da empresa, que tem obrigatoriamente existir conforme o princípio? Lembra? Fazer a divisão de pessoa física e pessoa jurídica. Lembra que eu falei isso? Sim. Eu falo salário dos sócios para melhor entender, mas tem um nome específico.
É divisão do capital, é divisão dos dividendos, tem várias classificações, tá? Posso seguir? Algum- Eu acho que eu quis entender quando ele falou PL. Eu acho que o Manuel queria dizer sobre essas empresas de distrito, eles não têm o tal do. Como é que é? Todo ano eles recebem. É isso mesmo. É Eles isso, recebem o isso. lucro da participando do lucro da empresa. Como é que é o nome? Oh, Era isso que eu queria falar, que a empresa divide os lucros com os funcionários. não, mas não é isso aqui, não. Isso aqui é outra coisa. Isso É aí, tipo, é quase o mesmo nome, praticamente. Só não tô lembrada. na verdade, é assim. As empresas do distrito, as empresas em geral, quando dá participação dos lucros para alguns funcionários, ela tem uma política, né, de participação dos lucros. Não é o caso. Aqui é divisão dos lucros com os sócios. É diferente, com os donos da empresa. Participação dos lucros com os funcionários, eles não são donos da empresa. A empresa resolveu, por alguma política da empresa, ela deve ter prometido para os funcionários que ia dividir parte do lucro com ela se eles chegassem a uma meta, por exemplo. Não é isso? Não é isso, Emanuel? Exatamente. Ok? Aqui? Olha aqui, ó. A teoria da contabilidade, o início da contabilidade definiu, criou a existência de uma das palavras mais bonitas da contabilidade, para mim, método das partidas dobradas. Professora, pelo amor de Deus, o que é isso? Método das partidas dobradas. Só quem conhece isso é contador, gente. Sabe por quê? Eu vou te dizer por quê. Eu vou ler para vocês e eu vou explicar. O método das partidas dobradas determina que para cada lançamento a débito em uma conta, deve haver um lançamento correspondente a crédito em outra conta. Ou seja, não pode haver um valor credor sem um valor devedor. Olha só, lembrem do que eu vou falar agora, para toda a vida de vocês. Tudo que entra, sai na contabilidade é assim, ó. Tudo que entra, sai com o mesmo valor. Porque senão, não fecha. Entenderam? Então, se eu tenho uma compra, eu tenho uma conta a débito lançada de 100 mil, eu tenho que ter uma conta de contrapartida a crédito no valor de 100 mil, porque senão não fecha. Vocês entenderam? Não, professor. Não entendi nada. Tá bom. Então, vamos lá. Eu tenho uma conta compra de mercadoria, estoque, 100 mil, certo? Quando eu compro, eu vou debitar. Eu tenho crédito de saída de 100 mil também, porque eu vou vender. Entenderam? Eu vou voltar para vocês. Façam assim, numa folha de caderno, vocês coloquem um traço.
Façam um T para mim. Um T bem grande. Um T. Ó, um T de um lado, vocês vão colocar débito. Do outro lado, vocês vão colocar crédito. No Ok? caso vai ser um débito de estoque e um crédito de venda? Rapidinho. Do meu lado esquerdo, eu vou colocar débito. A gente vai fazer tipo um balancete, né, professora? Exatamente. Do meu lado direito, eu vou colocar crédito. Aí eu vou dar duas contas para vocês. Compra de mercadoria, só um exemplo, porque está muito precoce eu ensinar isso para vocês. Eu estou colocando isso aqui para vocês entenderem o que eu estou falando aqui, tá? Então, eu comprei 100 de mercadoria. 100 mil. Então, esse 100 mil vai para débito, né? Débito. Por quê? Porque eu comprei 100 mil de mercadoria. Certo? Certo. Quando eu compro 100 mil de mercadoria, para onde que essa mercadoria vai? Para o estoque. Certo? Certo. Eu vou vender essa mercadoria. De onde que vai sair 100 mil? Do meu débito. Do estoque. O estoque. Do estoque. Olha aqui, ó. Não tô vendo. Então, Ah, eu comprei 100 mil, entrou no meu estoque, a conta do lado do débito, estoque, 100 mil. Se eu vendi 100 mil, sai 100 mil do crédito, do lado do crédito. e Então, professora, e o lucro? calma, o lucro é depois, porque eu tenho que ter a contrapartida, depois vai ter a conta lucro, Uhum. entendeu? Porque eu não vou vender a 100 mil, entendeu? Eu vou vender um pouquinho a mais, que é para eu poder ter meu lucro. Vai vender um pouquinho a mais, mas eu não posso colocar que está saindo 150 mil do estoque, porque só vai sair o valor do estoque que entrou. Entendi. Aí o lucro é outra. Aí eu vou falar para vocês isso aqui, ó. Tudo que entra sai com o mesmo valor. Então, isso aí é o quê? Contrapartida. Então, eu vou ler de novo para ver se agora vocês entendem diferente. Pode ser? Pode. Olhem de novo para isso aqui. Vocês escreveram exatamente do jeito que eu escrevi? Tá. Então, olhem o que vocês escreveram e depois eu vou ler com calma para saber se o entendimento de vocês é o mesmo.
antes de vocês verem isso aqui que eu escrevi. Quando terminar aí, me dá o ok, para eu começar. Ok? Posso seguir viagem? Pode Manuel? seguir viagem, professora. Então, eu vou ler e vocês prestem atenção. O método das partidas dobradas determina que para cada lançamento a débito, em uma conta deve haver um lançamento correspondente a crédito em outra conta. Ou seja, não pode haver um valor credor sem um valor devedor que seja correspondente. Entrou diferente agora na cabecinha de vocês? Hã? Agora está esclarecido, professora. Rebeca? É esclarecido. Tá bom. Eu não tinha ouvido com essas palavras, mas agora entendi. Tá bom. Gente, não entender, não deixa eu passar, tá bom? Então, me diga o que é método das partidas dobradas. Volta aí no que a senhora está vendo agora, professor, só para eu dar um print aqui rapidinho. Já. Obrigado. Será que é uma explicação? Eu quero uma explicação, mas eu gostaria que vocês fossem sinceros com vocês mesmos, para ver se vocês entenderam. Sem olhar, sem ler o slide. O método das partidas, né? São, no caso, vamos supor, como a senhora acabou de explicar, né? Eu, como empresária, né, dona de um mercadinho, comprei, vamos supor, R$ 1.000 de leite, vamos supor, né? Lá no meu estoque, vai estar lá no meu estoque os leitinhos lá bonitinho. Aí, só que eu não posso deixar só lá, eu comprei só isso aqui. Uma hora, quando eu for lançar, ele vai ter que, tudo que entra, ele vai ter que sair lá no, no sistema lá, que é o sistema que uso, no caso, para poder. Então, o mesmo valor. Se Uhum, o leite que você comprou é 50 mil, você vai lançar o 50 estoque de mil. saída 50 mil, certo? Certo. Professor, é lucro não? Vai, porque o lucro é outra conta. Tu tá escriturando, tu estás lançando a Sistema. operacionalidade, o funcionamento, Entendi, entendeu? professora. Entendi. O Agora lucro já vai esclareceu. ser outra Eu parte posso, já. eu posso dar uma palavrinha? Pode. Olha só. Na hora de eu fazer a escritura, né, de toda a movimentação bancária da empresa, vai ter Lançamento. isso, todos os lançamentos. Isso. Na hora que eu for dar os lançamentos, terão lá as contas, certo? E também terá a conta de débito e a conta de crédito. A conta de débito deve ser o mesmo, a conta de crédito deve ser o mesmo valor da conta de débito, porque a conta de débito entrou e a conta de crédito saiu. Mas, como o lucro é outra conta, eu ponho esse valor do lucro lá na outra conta. É isso? Isso. Porque vocês, no lançamento, vocês não estão contando
dinheiro, vocês não estão contando, misturando produto com dinheiro, vocês estão fazendo o lançamento do funcionamento da empresa. Entrou 100 caixas de leite ninho a 50 mil, entrou 200 caixas de manteiga, foi 100 mil, vai sair 100 caixas de leite ninho a 50 mil e vai sair as caixas de manteiga do mesmo valor, porque vocês não estão contando dinheiro, vocês estão lançando quanto que entrou, o valor de que entrou, e quanto que saiu, o valor que saiu. Entenderam? Entendi. Para depois fazer o fechamento. No decorrer da situação, vocês lançando, aí vai ter lucro da venda do leite e da venda da manteiga. Ou seja, Manuel, é informação para fechar a situação da empresa. Quanto que entrou, quanto que saiu, quanto gerou de lucro, quanto gerou de imposto, quanto que gerou... É informação. Nós estamos falando aqui, nós não estamos falando em ganho, nós estamos falando em informação. Contabilidade é informação para poder analisar a situação. Entendeu? Entendi. Vou até anotar isso aí aqui. Informação para analisar a situação. Se eu não estou enganado, os lucros, eles já vão para a conta de resultados. Lá, mas Exatamente. É bem para o futuro. Vamos primeiro quebrar nossa cabeça aqui. Eu estou preocupado com o horário. Vamos lá. A gente tem 11 minutos para trabalhar. Agora aqui, ó. Ok. Então, método das partidas dobradas. Rebeca, ok. Emanuel, ok. Todos os dois entenderam. Posso seguir viagem? Ok. Débito é o registro realizado para aumentar o valor de uma conta do ativo. Olha aqui, onde é que é o ativo e onde é que é o passivo? Ó, Certo. débito, registro realizado para aumentar o valor de uma conta do ativo, Aqui é ativo. que é do lado do débito. Estão os bens, os direitos de administrar esses bens e as obrigações da empresa. Estão todas desse lado, do lado do débito e do ativo. O crédito, registro realizado para aumentar o valor de uma conta do passivo ou diminuir uma conta do ativo. Ou seja, crédito é o registro da saída da mercadoria ou da saída de um valor que vai aumentar as suas obrigações. Ora, se eu comprei 100 caixas de leite ninho, vai aumentar o quê? Os meus bens, não vai? Né? Mas vai fazer o quê também? Vai aumentar uma conta do passivo. Qual é a conta do passivo que aumenta? Quando eu compro mercadoria, qual é a conta do passivo que aumenta? As minhas obrigações, o fornecedor. Não é a minha obrigação pagar o fornecedor? Né? Ou diminuir uma conta do ativo, que vai diminuir os meus bens e vai diminuir os meus direitos sobre os meus bens. Por quê? Fornecedor já é outra conta, né, professor?
que é dentro de obrigações. Entendeu? Entendeu a importância da existência das contas, gente? Para a empresa poder trabalhar e lançar tudo que É para acontece? não ficar igual um mingau misturado, né? Exatamente, igual um mingau misturado. É isso mesmo, Rebeca. Então, se eu compro, eu estou aumentando meu estoque, eu estou aumentando meus bens. Quando eu pago essa, esse bem aqui, eu diminuo meu passivo, entendeu? Só que eu diminuo meu passivo e lá na frente eu aumento meu lucro, que vai ser passo a passo. Por enquanto, a gente está vendo só duas contas, porque senão eu vou embaralhar a cabeça de vocês, entenderam? Então, repetindo, débito vai ser sempre do lado do ativo. Crédito vai ser sempre do lado do passivo. Tudo que entra, sai. Método das partidas dobradas. Tudo que entra, sai com o mesmo valor. Certo? É o resumo da minha cabeça. Isso eu criei desde que eu comecei a dar aula. Para melhor entender, para poder... Porque eu entendi que o Emanuel ele se embaralhou um pouco, porque ele confundiu com números e informações. Não foi, Emanuel? Foi. E a contabilidade, ela não é dinheiro. A contabilidade é informação. Ok? Posso seguir viagem, né? Ai, meu Deus, eu tenho 6 minutos. Os princípios contábeis visam oferecer condições que permitam com que os registros e demonstrações da contabilidade sejam confiáveis, claros e fiéis, que o produto da aplicação da contabilidade sobre o seu objeto seja de verdadeiro, sincero e sério, de qualidade que evite iludir opiniões. Então, o que eu quis dizer aqui para vocês? Que os princípios da contabilidade têm que ser obedecidos. Alguns princípios não obedecidos levam a empresa à falência, e vocês vão entender isso na próxima aula. Tá bom? São os princípios. Os princípios regem a contabilidade. Todo mundo lembra o que é princípio, né? Ah, o que tu fez aí, Manuel? Todo mundo lembra o que é princípio, né? Sim? Ok. Rebeca? Rebeca? Oi, professora. Todo mundo Ok. sabe o que é princípio. Ok. Vou seguir viagem, tá? Olha aqui, ó. Pesquisar como era realizado a identificação do patrimônio antes da existência das escolas de contabilidade. Na próxima aula, a gente faz um debate sobre esse assunto. Então, lembrem que vocês têm duas atividades, uma de contabilidade básica e outra de contabilidade, de teoria da contabilidade. Ok? É só uma pergunta, professor, da primeira, que agora eu fiquei olhando aqui, que eu fui pesquisar na internet quando eu estava no intervalo, né? Da pesquisa do que a senhora pediu para a gente como constituir uma empresa, né? A senhora quer desde o início da parte jurídica até... Ah, ok. Nada detalhado, tudo para vocês poderem entender. Eu não quero aquele monte de página, Rebeca, que vocês digitem, um monte de página. Eu quero entendimento, porque nós vamos debater isso. Entendeu? Eu quero que vocês falem o que vocês aprenderam na pesquisa. No caso, é para mandar para a senhora, é para a gente fazer no caderno e a senhora vai perguntar da gente. Não, é para vocês escreverem e na próxima aula a gente vai debater. Quando a gente debater, eu vou saber que vocês fizeram, porque vocês vão falar coisas que eu sei que tem lá na pesquisa.
Entendeu? A gente só fala aquilo que a gente entende, né, professor? Isso, outra coisa, Quando a gente explica, é uma Emanuel. maneira de a gente aprender também, de memorizar. Exatamente. E, e aí, assim, como a gente está virtual, fica muito estranho eu ficar pedindo as coisas de vocês e eu corrigir, é como se eu estivesse duvidando de vocês. E eu não quero essa relação entre professor e aluno. Eu quero cumplicidade, entendeu? Professora, me desculpa, mas eu não fiz nossa pesquisa. Eu posso fazer no intervalo rapidinho para eu poder debater com a senhora e eu não ficar para trás? Beleza, tá bom? Eu só quero cumplicidade no conhecimento, porque quando eu venho para cá com vocês, eu perco pelo menos a metade de um dia, assim, umas 4 horas da minha vida, fazendo uma aula para que vocês entendam. Entendeu? Por quê? Porque eu sou professora e vocês são meus alunos e vocês merecem o meu respeito por esse momento aqui. Entendeu? Então, eu acho que a cumplicidade, ela é essencial. Tá bom? Se esforcem para dar certo e para na próxima aula a gente fazer um debate legal sobre os dois complexos assuntos, tá bom? Se gostaram, faça assim. Se não gostaram, façam assim. Gente, adorei conhecer vocês, tá bom? Emanuel vai dormir, porque antes do intervalo eu estava cochilando. Tava não. É que meu olho é um pouco fechado. E a cantoria, vamos deixar para o presencial, né, Rebeca? Para a gente trabalhar melhor. Vou ver ele cantando na sala de aula. Já? É verdade, vamos ver. Lá a gente avalia, tá? Gente, boa noite. Boa noite, Senhora professor. também, professora, boa noite. Bom fim de semana para a senhora. Vocês. Eu não vejo problema nenhum em disponibilizar meu número para vocês, tá? Então, vocês podem pegar aí. 99165, Ok. coisa, perguntar no WhatsApp que eu respondo, tá bom? Tá Pode bom. deixar, professor. Muito obrigada, foi um prazer conhecer você. Tchau, professora. Tchau, Thaís. Tchau, Rebeca. Até amanhã. Tchau, Tchau pessoal. para Boa todos e boa noite. noite. Thaís, terminei no horário, viu? Tava morrendo de medo. Tá ótimo, professora. Obrigada. Tchau, Tchau, tchau. tchau. Boa noite. Boa noite a todos. Boa noite.